Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel Vilela, eu sou estudante de licenciatura em Química na Universidade Federal de Goiás e eu atuo como voluntário no projeto de extensão chamado Cursinho Popular Faz Arte. Eu preparei um material aqui que a gente vai estudar e discutir no sentido de ajudar e auxiliar quem é que nessa época de coronavírus, nesse isolamento social, está tentando estudar em casa. Não tem nenhum objetivo de repor, de substituir as aulas que a gente está perdendo devido a esse isolamento. Isso é apenas uma tentativa, uma maneira de ajudar a gente não continuar a ficar parado. Até porque, como dizia o ditado, né? Mente parada é a oficina de Bolsonaro. Então, é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de gravação, esse tipo de vídeo, esse tipo de aula. E não sei, tá dando pra perceber, eu já estou muito nervoso. E eu queria muito uma contribuição de vocês respondessem o que tá bom, o que tá ruim, como é que eu posso melhorar, o que eu tenho que retirar. Por isso que vocês comentem ou respondem lá nos grupos de WhatsApp ou respondem no meu e-mail que vai estar lá na descrição para eu melhorar essa experiência que eu estou tendo pela primeira vez de gravar videoaulas. E eu também recomendo que vocês tenham aí ao seu lado um caderno, que vocês anotem. Eu preparei esse material, esse PowerPoint, de forma bem como se fosse quadro mesmo. Que eu estaria escrevendo e que vocês estariam organizando essas ideias, esses conceitos nesses cadernos que vocês poderiam revisar depois. E uma coisa boa também que vocês podem ter nesse caderno é que vocês anotam o segundo, o minuto aqui do vídeo e aí vocês me enviem a dúvida já pontuando a parte que vocês não compreenderam ou que eu deixei de explicar melhor, tá bom? Então, a gente já delongou muito aqui, vamos direto para nossa aula. Eu pensei que um tema para essa nossa aula é discutir como que o sabão ajuda no combate a lavar os vírus. Por que a gente está tendo que lavar as mãos com sabão o tempo todo? E com sabão, não adianta só lavar a mão embaixo de água, né? Por que a recomendação é lavar as mãos com sabão ou detergente, até detergente, de 2 em 2 horas? Por quê? O que o sabão ajuda a evitar a transmissão e o contágio? Sim, pode parecer uma coisa meio besta de se perguntar, né? Porque se você perguntar para uma criança por que você deve lavar as mãos com sabão, ela vai falar, porque limpa. O sabão limpa a sujeira que não sai com água. Tá, mas como que isso funciona? Qual que é esse raciocínio? Qual que é o mecanismo químico que faz o sabão limpar coisas que a água não limpa? Esse tipo de raciocínio que nos ajuda a compreender o mecanismo de limpeza do sabão é muito cobrado nos vestibulares do Enem. Então, antes de começar a nossa aula, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo aqui. Coronavírus explicado e o que você deveria fazer. É um vídeo que está em inglês, mas apertando esse botãozinho aqui, a legenda funciona super tranquilo, super sussa. E ele detalha com animação, de forma bem didática, bem lúdica, bem divertida, não é cansativo esses 8 minutos. Como que o vírus, o coronavírus, ele penetra as células epiteliais do pulmão, causando a nossa doença. E ele fala brevemente aqui por uns 5 segundinhos a importância de lavar as mãos. É nesses 5 segundinhos que a gente vai aprofundar a nossa aula aqui agora. Então pausa o vídeo aqui agora, assiste esse daqui, e aí quando você terminar, volta e dá play em mim. Eu vou ficar aqui esperando. Terminou de ver o vídeo? Tá bem legal, né? Esse canal é muito bom, gente. Ele explica várias coisas científicas. Eu super recomendo. Ele explica como que drogas funcionam no nosso organismo, tá? Discute a relação vício químico ou vício social. Então eu recomendo que vocês sigam esse canal, Minha Nutrition, e assistam outras coisas, porque é um repertório muito legal para vocês terem para a vida, né? Então vamos voltar à questão do sabão. Para a gente entender como que o sabão atua nessa limpeza, olha o tanto de conceitos que estão abordados. A gente vai ter que estudar as moléculas e entender como que uma molécula Se uma molécula possui tal estrutura, ela vai ter um caráter lipossolúvel ou hidrossolúvel, ou às vezes os dois, esse anfifílico. O que são esses caráteres? O que quer dizer isso, lipossolúvel e hidrossolúvel? Também, para entender esse estudo de molécula, é fundamental a gente ter uns conceitos de química geral, como eletronegatividade, polaridade, solubilidade, que a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio, na ponta da língua. Isso é uma coisa que a gente vai aprender, mas mais no segundo vídeo. Eu fiz esse vídeo aqui e ele ficou um pouco maior do que eu imaginava, então eu vou dividir ele em 2. No segundo vídeo a gente vai abordar melhor esses conceitos. Como a gente está falando de sabão e vírus, química orgânica e bioquímica também está envolvido.
algumas funções orgânicas eu vou apresentar para vocês, eu vou falar, mas em uma outra aula, em um outro vídeo, a gente vai aprender melhor as funções orgânicas e a bioquímica, as macromoléculas da vida, né? E, gente, tem alguns conceitos de eletricidade, você entender que o elétron possui uma carga elétrica negativa, ou também as somas de vetores. Se eu tenho uma força aqui nesse sentido e uma força nesse sentido, qual que é a força resultante? Tem uma corda aqui que está sendo puxada pelos dois lados, o que vai acontecer com essa corda? Qual que é a força resultante nela, né? Isso é bom a gente ter uma ideia. A gente não vai precisar, graças a Deus, fazer nenhum cálculo matemático nessa nossa aula. Então, se você aí tem medo de número, então pode ficar tranquilo. Mas algumas coisas qualitativas sobre como que dois vetores se somam, a gente vai passar, mas também no segundo vídeo. Então vamos lá, gente. Como o sabão limpa as coisas? Vamos pensar aqui num cenário em que você usa sabão. Você precisa usar sabão para limpar alguma coisa, que não limparia com água. Você sujou sua mão com óleo. Se você vai lá, sua mão está suja com óleo, e você tenta limpar só com água, você vai gastar um rio e não vai ter limpado sua mão. Por que isso acontece, gente? Porque a água e o óleo são immiscíveis. Immiscível, professor? O que é isso? Immiscível é uma palavra que significa não se misturam. A água e o óleo, eles não se misturam. Eles formam uma solução aqui, uma mistura de duas fases. Eu posso distinguir aqui facilmente o óleo e a água. Eles são immiscíveis. E por que a água e o óleo são immiscíveis? A gente pode ter uma resposta para isso a nível molecular. Mas primeiro, vamos apenas focar nas características dessas substâncias. Saber dar nome a esse comportamento. A gente pode falar que o óleo não se mistura na água, por exemplo, porque o óleo é hidrofóbico. Então por que a água e o óleo não se misturam? Porque o óleo é hidrofóbico. É uma explicação. O que significa hidrofobia? O que significa hidrofóbico? Fóbico não significa medo, aversão. Uma pessoa homofóbica não é uma pessoa que tem aversão, não se mistura, né? Não se envolve, tem medo, tem preconceito com homossexuais. Hidrofobia, hidro vem de água, fóbico, medo, aversão, hidrofobia quer dizer que não se mistura com água. Então, o óleo é hidrofóbico, o óleo não se mistura com água. Essa é uma explicação, porque que a água e o óleo não se misturam. E da mesma forma que eu posso falar que o óleo não se mistura com água, eu posso falar o inverso, não posso? Eu posso falar que a água não se mistura com óleo. Nesse caso, a água é lipofóbica. Fóbica, de medo, aversão. Lipo vem de lipídios. O que é a menina lá que fez uma lipoaspiração, né? Que ela tirou banha, ela tirou gordura, banha, óleos. Tudo isso tem como uma célula unitária uma classe de moléculas que a gente chama de lipídios. Em outra aula, a gente vai entender melhor a fundo o que são lipídios. Basta saber agora que lipídio faz referência a óleos, gorduras, banhas. Então, da mesma forma que o óleo não se mistura com a água, ou seja, o óleo é hidrofóbico, a água não se mistura com o óleo, a água é lipofóbica. Isso para descrever esse comportamento de que essas duas substâncias não se misturam. Mas eu posso ter duas substâncias que se misturam. A água e o álcool, por exemplo, se misturam. Ou seja, o álcool interage com a água a ponto de fazer uma mistura que a gente não sabe distinguir o que é água e o que é álcool. Uma mistura homogênea. No caso, então, o álcool, por misturar com a água, a gente fala que ele tem afinidade com a água. Ou seja, ele é hidrofílico. O álcool é o contrário de hidrofóbico. Ele é hidrofílico. Fílico é de afinidade. Fílico é de afinidade. E uma substância que se mistura com óleos, com gorduras, ela vai ser o contrário de lipofóbica, porque ela vai interagir com óleos e gorduras, então ela vai ser lipofílica. Olha só, o tanto que essas 4 palavrinhas aqui, elas podem se interligar. Uma substância que se mistura com água, uma substância hidrofílica que se mistura com água, ela não vai se misturar com óleo. Então, uma substância hidrofílica, ela também é lipofóbica. Da mesma forma, uma substância que se mistura com óleo, ela não vai se misturar com água. Então, uma substância lipofílica, ela vai ser hidrofóbica. Gente, isso pode causar muita confusão. Até eu, às vezes, me confundo com isso. Mas é só saber aqui o significado de hidro, de fóbico, de lipo e de fílico, que aí você
Mesmo tendo se confundido, você pode se corrigir. E aonde que entra o sabão nisso tudo? Já que a água não consegue remover o óleo porque ela não interage com ele, aonde que o sabão entra? O sabão ele vai se misturar na água ou no óleo? Ele vai ser hidrofílico ou lipofílico? Gente, o sabão ele é anfifílico. Fílico, a gente já viu que é afinidade. Significa afinidade. E o que significa anfi? Anfi, você pode tentar lembrar de anfíbio. O que era um anfíbio? Bio não era vida e anfi não quer dizer que era ambos. Ou seja, a perereca ela podia viver tanto na água quanto na terra. Anfi é ambos. No caso, anfifílico vai ser que vai interagir tanto com o óleo quanto com a água. Com os dois. Então o sabão, ele vai lá, interage com o óleo e interage com a água. Fazer com que a água limpe o óleo. Como que a gente representa isso molecularmente? Vamos pegar aqui um sabão, vamos dar um zoom nele e ver como que seria a sua molécula. Já dei um spoiler aí, né? A gente pode representar essa molécula, gente, como se fosse esse pirulito aqui. Isso é um modelo, é uma forma que a gente representa a molécula. Não quer dizer que se existisse um microscópio que a gente pudesse ver o átomo, a molécula, a gente ia ver pirulito aqui lá no sabão, não. Isso é uma forma, um modelo que a gente faz uma transposição didática que explica esse fenômeno anfifílico, né, essa característica anfifílica do sabão. E por que a gente representa o sabão como se fosse esse pirulito? Porque o sabão ele é uma molécula grande o suficiente para ter em uma das suas pontas uma característica e na outra das suas pontas outra característica. Na ponta aqui que está arredondada, a gente vai definir ela como uma ponta hidrofílica. Essa ponta da molécula de sabão ela vai ter afinidade com a água e aversão ao óleo. Então essa ponta aqui é uma ponta hidrofílica, e se ela é hidrofílica, ela vai se solubilizar, ela é hidrossolúvel. E sendo hidrofílica, ela também é lipofóbica. E essa outra parte aqui, ela vai ser a parte que vai ter afinidade com as gorduras, com os óleos, que vai interagir com as gorduras e com os óleos. E se ela interage com as gorduras e com os óleos, ela é o quê? Lipofílica. Ela vai se solubilizar em gorduras e óleos, ou seja, ela vai ser lipossolúvel. E ao mesmo tempo que ela é lipofílica, se ela tem afinidade com os óleos, ela vai ter aversão à água. Se ela é lipofílica, ela vai ser hidrofóbica. Como que vai acontecer esse processo? Olha o que acontece com essa partícula ou gotícula de gordura que vai estar na sua mão. A molécula de sabão ela vai ter que interagir com essa gordura. A parte lipofílica interage com essa gordura. E a parte aqui, ó, que é hidrofílica, fica na extremidade oposta, tendo distância da gordura. Por quê? Porque ela é hidrofílica, e se ela é hidrofílica, ela é lipofóbica, ela tem aversão à gordura. Então as moléculas de sabão, elas vão vindo aqui, todas elas interagindo com a sua parte lipofílica. Olha aí, vai interagindo e vai interagindo ao redor dessa gordura, dessa gotícula ou partícula, né? Interagindo até o ponto de você ver, olha, toda essa gordura ela está rodeada e cercada por moléculas de sabão. E o que tem aqui na extremidade dessas moléculas de sabão? Partes hidrofílicas. Essas partes hidrofílicas agora podem interagir com a água. A gordura em si não interage com a água, mas ela interage com a parte lipofílica do sabão. E aí o sabão deixa a sua parte hidrofílica podendo interagir com a água. Toda essa estrutura aqui, todo esse complexo, sabão e gordura, é o que a gente chama de micela. Micela é toda essa estrutura aqui formada através do sabão ou gordura. Uma vez que a micela está formada, na extremidade delas eu tenho apenas partes hidrofílicas, a água então pode interagir com essa micela. Então vem uma molécula de água, outra molécula, podem interagir com essa micela e arrastar, solubilizar essa micela para fora da sua mão ou do que você está limpando. Olha aqui uma representação 3D da micela, porque anteriormente estava só 2D, estava só num plano. Aqui eu posso ver, pode pelo menos imaginar como que é ela no espaço, né? Como que ela vai formando essa esfera ao redor da gotícula, da sujeira. E aí
as moléculas de água podem vir interagir aqui com a micela e solubilizar essa micela. Gente, eu peço para vocês prestarem atenção porque no exercício que a gente vai resolver agora vai aparecer essa palavra aqui, ó, polar, e essa palavra apolar. Na próxima aula a gente vai ver que uma molécula hidrofílica, ela é hidrofílica porque ela é polar, e uma lipofílica é apolar, mas para a gente ter uma explicação melhor desse conceito eu vou precisar de um pouco mais de tempo, que vai ser no próximo vídeo, porque esse aqui já está muito longo. Vamos resolver esse exercício aqui que vocês vão ver que não tem o que se preocupar. Então, pausa o vídeo, leia esse exercício, tenta resolver ele e depois vou dar play de novo no vídeo e acompanha a explicação. Vou estar esperando aqui de novo. Então vamos lá, gente. Conseguiu resolver? Acho que acertou a resposta? Olha, essa é uma questão do Enem de 2016. Perfeito? Vamos ler junto. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. Se você ler essa frase, você vai pensar que eu não te expliquei nada desse exercício até agora. Então vamos com calma aí. Eu já falei que esses conceitos nessa palavra polar e apolar eu vou explicar no próximo vídeo. Mas tensoativos eu não falei e apareceu. Tensoativos, gente, se você for pegar lá no seu detergente, você vai lá nos ingredientes que tem tensoativo. Tensoativo é outra palavra para sabão. Por que o sabão também é chamado de tensoativo? Porque o sabão, né, todo esse processo de formação de células está principalmente na camada superficial dos líquidos, entendeu? Ele atua na tensão, ele diminui a tensão superficial dos líquidos, permitindo essa mistura. Por isso é chamado de tensoativo. Talvez em um outro vídeo, né, eu explique melhor essa questão da tensão superficial. Ela é muito interessante, tem a ver com bolha de sabão, tem a ver com os mosquitos que andam sobre a água, mas também não dá tempo de falar desse vídeo todo, senão fica muito cansativo para vocês. Então vamos continuar lendo. Então, os tensoativos, os sabões, eles são capazes de interagir com substâncias, polares e apolares, seja lá o que isso for. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares, e a parte lipofílica interage com as apolares. Ó, tem uma coisa aqui que você já pode deduzir que eu falei, ó, lipofílico, né? Lipofílico não interage com gordura, com óleo? Olha, interage com apolares, então esse apolares deve ter alguma coisa com gorduras e óleos também. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por... Eu tenho essas duas estruturas. Essa é uma fórmula estrutural do tensoativo. Essa fórmula do tensoativo aqui, ela representa os átomos, os seus elementos que compõem as ligações químicas. A gente vai voltar nessa fórmula mais tarde. E aqui embaixo eu tenho a representação esquemática, aquele modelo que eu mostrei para vocês. A bolinha, né? O meu modelo ele era um tracinho, e aqui ele fez um gin. Então a gente já sabe que aqui essa bolinha é a parte hidrofílica, né? A parte que interage com água. A parte que interage com água e que tem aversão a óleos, é lipofóbica. Já aprendemos que essa cauda é a parte lipofílica. Essa cauda interage com os óleos. E se ela é lipofílica, ela é hidrofóbica. Ela não vai interagir com água. Ela vai ter aversão à água. Então vamos lá. Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por... E eu tenho aqui 5 esquemas de becker, de copos com água e tensoativo. Todos eles têm água nesse nível aqui. E eu tenho que saber como que esse tensoativo vai se comportar com essa água. Beleza. Nós sabemos o quê? Que a parte hidrofílica, a bolinha preta, ela vai interagir com a água. Então, de cara, a gente já pode eliminar essa alternativa letra B, porque aqui, ó, a água está aqui. E a parte hidrofílica não está interagindo com a água. Pelo contrário, a parte lipofílica, que é hidrofóbica, que está interagindo com a água. Então, essa letra B já está totalmente errada. E o que eu acabei de falar? A parte que é hidrofóbica, ela vai interagir com a água? Não. Então, essa alternativa A aqui, ó, que é a parte hidrofóbica que interage com óleo, não interage com a água, está interagindo com a água, né? Não vai acontecer isso. A alternativa D também. Aqui, ó, a caldinha aqui, mergulhada na água. Não tem como estar mergulhada na água. Lembra que o óleo e a água, eles estão separados, eles são immiscíveis. Então não tem essa
mistura aqui. E a mesma coisa aqui na alternativa E. Sobrou qual? A alternativa C, que você vê que representa perfeitamente como que um tensoativo está ordenado em água. As partes hidrofílicas estão aqui, ó, interagindo com a água, enquanto as partes lipofílicas, se é lipofílica é hidrofóbica, elas não interagem com a água. Elas estão tendo aversão, elas evitam a interação com a água. Então a alternativa é a letra C, gabarito. Então entendemos como que o sabão limpa as gorduras. Como que ele atua limpando as coisas que a água não é capaz de limpar sozinha. Ou seja, que a água não é capaz de solubilizar e limpar sozinha. E o que isso tem a ver com o vírus? Aonde que o vírus vai estar no meio disso tudo? Pessoal, esse é um esquema da estrutura de um vírus. Em específico de um vírus de gripe. O coronavírus, ele é muito similar a esse tipo de estrutura. Inclusive ele é chamado de coronavírus porque corona vem de coroa. Essas proteínas, glicoproteínas aqui na camada mais externa, na membrana, elas lembram como se fosse uma coroa. Então, um vírus de gripe, ele possui um material genético, RNA ou DNA, e esse material genético está cercado por um capsídeo proteico. Aqui não aparece, mas tem uma... é como se tivesse mais uma camadinha aqui cercando esse material genético. E, no caso de vírus de gripe, além desse capsídeo, existe um envelope lipídico, tá bom? Olha o que eu falei, um envelope lipídico. Esse envelope é uma segunda proteção ao vírus. E ele é feito de quê? De lipídio. Lipídio, lembra o que eu falei para vocês? Lipídio é basicamente gordura. Então já deu para imaginar aí o que acontece com o vírus? Quando você lava com sabão? O vírus ele é feito por uma camada de gordura, não é? E é nessa camada de gordura que estão as proteínas. Lá no vídeo que eu falei para vocês assistirem no início, falava que essas proteínas interagiam com a célula epitelial do pulmão e permitia que o vírus adentrasse a célula e injetasse seu material genético. Onde que essas proteínas estão? Essas proteínas receptoras, elas estão nesse envelope de gordura, camadinha de gordura. Então esse envelope sendo gordura, o sabão pode interagir com ele. E pode interagir com ele de duas formas. A primeira forma é destruindo essa camada de gordura. Destrói essa camada de gordura, então destrói esse mecanismo de penetração do vírus dentro da célula. Por quê? Porque se as proteínas elas estão nessa camada de gordura, as proteínas que fazem a interação vírus-célula e permitem que o vírus penetre na célula e injete seu material genético, penetrar e injetar, se é nessa camada de gordura, nesse envelope que está esse mecanismo, e eu destruo esse envelope, o vírus ele não tem como penetrar a célula epitelial. E sem penetrar a célula, ele não vai se reproduzir. Essa é uma ideia boa, não é? A outra ideia também é muito mais simples. O sabão ele pode simplesmente interagir com essa camada de gordura. Interagindo com essa camada de gordura, ele pode também interagir com a água, forma a micela nessa camada de gordura e interage com a água, e a água solubiliza e tira o vírus da nossa mão. Se nossa mão não tendo vírus, né, não tem como a gente ser contaminado por ele. Pode ter essas duas explicações, né? Gente, eu já vou adiantar aqui a pergunta da próxima aula. Por que algumas substâncias se misturam enquanto outras não? Até agora, nessa aula, eu apenas expliquei o tipo de classificação das substâncias que existem. Falei, algumas substâncias se misturam em água. Então, as substâncias que se misturam em água, elas são hidrofílicas. Outras substâncias se misturam em óleos. Essas substâncias que se misturam em óleos são lipofílicas. Mas por quê? Por que tal substância se mistura em água e não em óleo? E para a gente entender isso, a gente vai precisar analisar a estrutura molecular das substâncias, que são aqueles conceitos que eu falei mais cedo. São eletronegatividade, polaridade, até geometria molecular. Tudo isso
para você poder olhar para uma substância, olhar para a estrutura molecular dela e conseguir falar, essa substância, pela estrutura molecular dela, ela vai se dissolver em água. E assim você vai conseguir responder algumas questões do Enem, né? E também entender melhor como, por que certas coisas funcionam no seu dia a dia. Então, só para terminarmos essa videoaula e poder me despedir de vocês, vamos fazer uma revisão oral comigo aqui de todos os conceitos. As substâncias, elas podem ser classificadas se elas são solúveis em óleo ou em água. As substâncias que são solúveis, que se misturam em óleo, elas não vão se misturar em água. E o contrário também, as que se misturam em água, não se misturam em óleo. Essas substâncias que se misturam em água, a gente pode chamar elas de substâncias hidrofílicas. E por elas misturarem água e não misturarem óleos, elas também são lipofóbicas. Por sua vez, as substâncias que misturam em óleo são chamadas de substâncias lipofílicas. Como elas misturam em óleo, elas não vão misturar em água, então elas são hidrofóbicas. Aí eu quase confundindo também, tá? O sabão, gente, ele possui as duas características. O sabão é uma molécula tão grande que ele possui em uma das suas extremidades característica hidrofílica e na outra extremidade uma característica lipofílica. Então, a parte lipofílica do sabão interage com os óleos e as gorduras, formando uma micela, e a extremidade, a camada mais externa dessa micela, é formada pela parte hidrofílica do sabão. Então essa camada mais externa da micela vai poder interagir com a água. Dessa forma, o sabão ele serve como uma ponte, né? Esse intercâmbio de solubilizar o óleo em água, podendo limpar. Como a camada mais externa do vírus, né, o envelope do vírus, é uma camada de gordura, o sabão ele atua solubilizando essa camada de gordura, podendo destruir a forma de penetração do vírus na célula epitelial, ou então simplesmente limpando, tirando o vírus, né, da sua mão e indo para o ralo, sem poder infectar você. Então, essa é a minha primeira aula. Eu até suei aqui, eu estou muito cansado, vou beber uma água agora e vou gravar a segunda parte da aula. E é isso, muito obrigado. Qualquer dúvida, me escreve um e-mail ou me mande uma mensagem, né, pelo WhatsApp ou pelos comentários aqui. E é isso, pessoal. Até mais.